Semana passada eu fiz uma live sobre saúde e doenças e várias pessoas fizeram várias perguntas. Algumas eu deixei respondidas no feed, então vocês podem voltar lá, podem assistir também a live completa que ficou gravada no YouTube. Então vocês podem acessar o link e chegar lá. A ideia dessa live é conversar sobre algumas dinâmicas que podem estar ocultas diante de algumas doenças ou questões, sintomas, mas sempre lembrando que se a gente fala de constelação familiar, a gente fala de não estarmos sozinhos. Estamos todos, o Elaine, profundamente conectados, tão profundamente que a gente nem sabe quantas pessoas estão afetando o nosso campo de vida e quantas pessoas nós estamos afetando. Então, quando a gente fala de constelação, a gente fala de um campo invisível. Aí você pode falar para mim assim, é um campo de energia? Vamos lá, se a gente pensar que energia é informação, sim, é um campo de energia. Se essa informação, ela interfere no meu campo e o que eu faço ou deixo de fazer interfere no campo do outro, sim, isso pode ser energia e é um campo de memórias, um campo de informação. O que é a informação? É aquilo que eu carrego dentro de cada célula do meu corpo como uma memória, como uma informação do que é bom, do que é ruim, do que eu posso, do que eu não posso, do que foi permitido dentro da minha família e o que não foi permitido. Todas essas informações, todas essas memórias, elas estão vivas e seguem e guiam a minha vida e a forma como eu me relaciono com o meu corpo, com as outras pessoas e com a vida. Quando a gente fala de constelação, a gente fala de um movimento muito profundo entre estar vivo e não estar vivo, entre a vida e a morte. Porque, vamos lá, se a gente se imaginar dentro de um grande fluxo, e aí vamos falar sempre do nosso fluxo da vida, que é o curso de constelação, que esse sábado a gente vai estar trabalhando somente as doenças e a saúde. Esse fluxo que vem dos meus antepassados e me levam adiante. Se a gente imaginar que a gente está nesse grande fluxo, a gente traz todos os acontecimentos dos nossos antepassados na memória de cada célula do meu corpo. E isso nesse rio me direciona para o meu futuro, para os meus filhos, para os meus netos. Boa noite, Camila, tudo bem? Valdirene, sejam todos bem-vindos. Pri. Então, quando a gente fala de constelação, quando a gente fala de morte, de vida, nós estamos nesse grande rio. Então a gente vem de algum lugar e vai para algum lugar. Então nós estamos nos movendo dentro da vida e caminhando dia a dia em direção à nossa morte. Porque se a gente pensar que naturalmente todos nós vamos morrer, é uma coisa natural, assim como nascer. A gente não precisa ter medo disso. Isso faz parte da nossa evolução. E tudo que eu estou fazendo marca nesse campo, que é um campo morfogenético, um campo de formas e de memória, algo que pode ser acessado por outras gerações. Assim como eu posso estar acessando esse campo e fazendo algo no meu corpo, ou ressoando, essa é a palavra. Nós estamos num campo morfogenético que sofre ressonância. Oi, Renata. Então, as nossas células, elas respondem a essas informações, assim como meus comportamentos, as minhas crenças, e elas voltam para mim, ou com informações de vida, ou com informações de morte. Ah, Patrícia, mais uma vez você falou para mim que tudo é amor. Sim,
Até quando eu abro mão da minha vida e da minha saúde, eu faço muitas vezes isso de boa consciência e por amor. Um amor que às vezes pode estar me adoecendo, mas não significa que não seja amor. Uma criança, ela dá a vida por amor aos pais. Ela faz tudo, ela abre mão de si para que os pais estejam bem, felizes e disponíveis e dispostos. E nem sempre eles estão. Que esse amor não é suficiente para que esse pai esteja aqui. E se essa criança, nesse amor infantil, faz esse movimento de se entregar por amor a esse pai e essa mãe, vamos nos colocar no lugar desse pai e dessa mãe. Que mãe, que pai quer esse sacrifício dessa criança? Nenhum. Então essa criança cresce. Mas lá quando ela era pequena, ela foi lá e prometeu: não, mamãe, se você não sobreviver ou se você não for feliz, eu também não me dou o direito de ter saúde, de ser feliz, de ser próspera. Eu fiz essa promessa quando eu era lá criança, mas eu deixei isso lá. Muitas vezes eu esqueci que eu me liguei tão profundamente a essa promessa e isso ficou lá. Então eu cresço, vou para minha vida, estudo, vou para o meu trabalho e desenvolvo aí todo meu potencial. Em algum momento da minha vida, essa memória dessa promessa, ela vem à tona. Às vezes, através de uma proliferação celular, que aí pode ser um câncer, pode ser uma doença autoimune, algo que possa estar trazendo uma resposta do meu corpo a essa memória, a essa informação que muitas vezes foi mandada por mim mesmo, às vezes tão intensamente que não existe outra solução ao meu corpo que não seja adoecer, porque esse amor, essa energia que eu coloquei naquele momento que eu fiz aquela promessa foi tão intensa que o meu corpo responde a isso por amor. E o amor é a energia que move a vida. Então, muitas das pessoas que você vê hoje doentes ou que buscam de forma inconsciente situações de morte, eu brinco que são os suicidas inconscientes, né? Muitas dessas pessoas lá no fundo fazem isso por amor. Quando eu fiz PNL, PNL, para quem não conhece, é programação neurolinguística. A PNL, ela parte do pressuposto que tudo que a gente faz nasce de uma boa intenção. Bert diz que tudo que a gente faz ou gera como resultado parte do amor. Então, se você pega um comportamento que às vezes gera um dano para você, como fumar, por exemplo. Eu não estou aqui para julgar quem fuma ou não fuma, ok? Mas é provado que o cigarro gera um dano à nossa saúde. Assim como todo tipo de comportamento exagerado, né? Ok. Então você pega, vai lá, quer trabalhar esse comportamento, porque você não consegue parar de fumar. Você vai fazendo uma pergunta para o seu corpo. Mas por quê? O que você está buscando quando você fuma? E aí você vai, eu busco conforto. E o que esse conforto está buscando? Eu busco. E aí você vai respondendo as perguntas até que lá, na primeiro movimento, na primeira instância, você faz por amor. Ou você faz por fidelidade, ou você faz por alguém, mesmo que você não se lembre disso. Então, quando a gente está aqui falando de constelação, desse campo que nos liga a todas as pessoas da nossa família e a todas as pessoas que às vezes estão ligadas ao nosso destino, mesmo que a gente não saiba disso, esse grande movimento traz essa informação através de um comportamento, como a Renata colocou aqui,
compulsão alimentar também ocorre por amor? Vamos falar sobre isso agora, Renata. Então, lembrando que eu estou trazendo essas informações como um presente para cada um de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia, consteladora familiar. Eu já faço constelação há quase 8 anos. Eu já fiz vários cursos de formação, inclusive com a Hellinger, no Brasil e na Alemanha. Eu já vivi a constelação na minha vida em cada momento, desde a minha saúde até a vivência com o meu filho, com o meu marido. E foi muito incrível porque esse final de semana nós estávamos mexendo nos álbuns de família e o Vitor, que é meu filho, para quem já me conhece já sabe que ele é meu filho, ele está com 21 anos e ele olhou uma foto quando ele era muito pequeno. Ele falou: nossa mãe, como você parecia mais velha, como você hoje aparenta bem mais bonita e mais jovem. Essa é a resposta do nosso corpo quando a gente traz à tona essas dinâmicas que podem estar danificando o nosso corpo e nos levando à morte. Quando a gente toma consciência disso e a gente se religa à vida, as nossas células respondem com mais vida, com mais saúde. Ah, Patrícia, então quer dizer que se eu fizer uma constelação eu vou me curar da minha doença? Não é isso que eu estou falando. Mesmo que essa doença venha te trazer um aprendizado que talvez você hoje não saiba qual é, estar às vezes com essa doença faz parte de algo que você precisa viver. Então não significa que ela vai sumir, mas sim significa que você pode estar em harmonia com ela. E quem sabe, você pode viver muito mais tempo do que de repente foi o prometido. Por que não? Mas estar, ou de repente, se você vai viver menos tempo, ou pouco tempo, mas viver bem esse pouco tempo, alinhada com a sua vida, por que não? Oi, minha querida prima Fabrícia, boa noite. Cris, a Rê deixou uma pergunta aqui, e talvez, Fabrícia, seja muito interessante a gente conversar sobre esse assunto agora com você nessa live. Até é importante você trazer um pouco de experiência na sua profissão. A Rê colocou assim: a compulsão alimentar também pode estar relacionada ao amor? Claro. Boa noite, Cláudia. Claro que sim. Vamos lá. Lá na nossa mãe, vamos voltar um pouco nela. Vamos voltar lá, quando a gente estava dentro da barriga dela. Quem é? Boa noite, Cris. Boa noite, povo lindo. Quem é que nos alimentava? Nos alimentava de amor, nos alimentava com a comida que comia, com a forma como agia, com as compreensões, com o destino que já estava ligado profundamente a cada um de nós. E quando a gente estava dentro da barriga da nossa mãe, toda essa alimentação ela já estava sendo compartilhada, assim como o amor. Quando uma criança nasce, ela não pode separar quem é ela e quem é a mãe. Na psicologia, Freud, eu não sou psicóloga, tudo bem, sou consteladora familiar, e eu trago todo esse trabalho hoje dentro desse campo, através de uma forma que eu aprendi com os meus mestres e aprendi com o trabalho a ler esse campo de uma forma muito clara, mesmo que às vezes não seja possível entender esse campo. Mas quando você se senta do meu lado, dentro de um grupo de constelação, quando você vem para o fluxo da vida e traz toda a sua alma clara para ser olhada, para que você possa lidar com suas questões, e você se senta do meu lado, eu não vou estar de salto alto, eu não vou estar com a roupa mais famosa do mundo, mas quando você se sentar do meu lado, eu vou estar junto com você. Eu vou me conectar ao seu campo e trazer o que você precisa ver para que você possa lidar com isso da maneira mais profunda e verdadeira, para que você possa
entrar em contato com a sua alma, estar de acordo com a sua verdade. Só assim você pode encontrar a cura na sua alma, talvez a cura da sua doença, talvez o médico certo que vai encontrar a medicação certa que vai resolver o seu problema. Vamos falar agora da compulsão, então. O que acontece com a compulsão? Quando eu falar de alma nessas lives, eu quero que vocês entendam que eu não estou falando do espírito. Hoje, para mim, o conceito de alma é algo muito amplo. Quando eu falo em alma, eu falo desse grande tecido que nós estamos mergulhados, que nós estamos ligados a todas as pessoas da nossa família e as que não são da nossa família. Então, quando eu falo em alma, eu falo dessa grande alma, desse grande campo. Então, quando eu estou aqui, Patrícia, ligada a todas as pessoas dessa grande alma, lá no fundo, eu reconheço uma verdade, um amor que vem através dos meus pais. Mas eu tô lá criança e eu não me vejo separada dessa minha mãe. E aí eu esperava algo dela e esse meu amor infantil foi decepcionado. Quem nunca? Nós estamos nessa terra para aprender um amor que não se decepciona, que é um amor maior. Mas esse amor que gera esse dano, essa doença, essa causa que vai ressoar em todas as células do meu corpo, ela está nesse nível desse amor infantil, desse amor que quer algo dessa mãe, mas que por algum motivo, que talvez não esteja nem no controle dela, ela não esteve ali. Ela não pôde me olhar da forma como eu esperava ou estar ali como eu esperava. O que acontece dentro de mim? Eu não tenho como fugir dessa mãe. É ela que me sustenta, é ela que me alimenta, é ela que me nutre, é ela que está ali. Mas eu fiquei decepcionada. Eu vou crescendo com essa informação inconsciente. E eu vou querendo essa mãe de tantas formas e ela não está ali, que eu começo a comer. Eu brinco e falo de uma forma metafórica que eu vou comer essa mãe compulsivamente, como se eu pudesse suprir o vazio que ficou dentro de mim. Então eu abro essa geladeira e eu busco prazer, eu busco comer, eu como e eu nunca estou satisfeita. Por quê, Renata? Porque eu estar satisfeita da vida só pode acontecer quando eu estou ligada profundamente a essa minha mãe. Não importa se essa mãe foi boa, se essa mãe foi ruim, se essa mãe esteve presente ou não. Lá na nossa alma, nesse amor maior, essa mãe foi a porta de entrada nossa para essa vida. Eu só estou aqui, nessa live, Patrícia, Nardi Ávila, sentada nessa cadeira, conversando com cada um de vocês, porque eu sou filha do meu pai e da minha mãe. Eu tive o privilégio de tê-los comigo, eu tive o privilégio de viver com eles e eles ainda estarem vivos e eu poder ainda trocar com eles o amor que talvez não fosse o mesmo que eu esperei quando eu era criança. Hoje eu posso olhar os meus pais como são, amar os meus pais como são, sem esperar deles nada mais. Mas algumas pessoas não tiveram esse privilégio. Às vezes, uma mãe morreu num parto, uma mãe precisou ir embora, algo aconteceu, algo que foi muito maior. E essa criança não pôde ter essa mãe. Às vezes essa mãe teve uma depressão. Às vezes essa mãe também não pôde se ligar a essa mãe e não pôde me dar o amor que talvez eu esperava. Ok, isso na alma é um grande vazio. Quando eu estou num grupo de constelação, o que acontece?
Quando uma pessoa vem e tem essa desconexão com a mãe, e não importa o que aconteceu, porque você não está aqui porque você quer mamar no peito da sua mãe, você está aqui porque você quer seguir com saúde a sua vida. E para isso, você tem que estar com todas as suas forças dentro de você. E quando a gente perde essa conexão com a mãe, Renata, a gente perde essa conexão com a vida e com o alimento. E fica um vazio. E porque eu estou amando essa mãe, mas eu não sinto que eu mereço, que ela merece esse amor, eu tento preencher esse vazio compulsivamente. Existem alguns exercícios que podem me ajudar de forma inconsciente a estar num novo lugar em relação a essa compulsão alimentar. Mas isso não é possível ser passado para cada um de vocês, porque cada pessoa que tem uma compulsão alimentar, ela tem uma história única. Então, às vezes, foi uma relação no parto, às vezes foi algo diferente para cada um. Eu preciso estar com vocês pessoalmente ou presencialmente, para que, se algo ficar muito profundo, eu sei como interromper ou cancelar. Então, eu não vou poder fazer esse movimento em uma live agora, mas existe sim um exercício, algo que é possível ser feito. Quando estamos numa constelação e uma pessoa vem com essa desconexão com a mãe, eu posso, de tanto fazer isso dentro de um campo, eu posso ver os cordões que saem do umbigo da representante da mãe e do umbigo da pessoa que vem constelar. E dessa região do cardíaco. É como se literalmente cordões fossem se religando em energia. E a pessoa que vem constelar, ela chega a sentir dores físicas, mas quando ela suporta como adulto e ela busca esse amor, independente do que aconteceu com essa mãe, e ela consegue passar por todas essas barreiras, assim como o parto. O parto você não passa pelas barreiras para chegar na vida. Se religar à mãe é como se você estivesse nascendo de novo para a vida. E quando você consegue de novo sentir confiança nessa mãe, esse vazio fica preenchido e chega de comer. É como se você estivesse satisfeito. Eu me lembro quando eu fui para a Alemanha em 2017, eu emagreci 15 quilos de novembro de 2017 a maio de 2018. Ah, Patrícia, mas você faz crossfit? Eu sempre fiz. Faço crossfit há mais de 10 anos. Mas naquele momento eu comia algo e aquilo já me dava uma saciedade e era impossível para mim comer mais que o necessário, porque eu tinha uma sensação plena, interna de satisfação na vida, de leveza, de que aquilo não dava, eu não precisava mais do que aquilo, eu não precisava pensar sobre isso. Simplesmente as minhas células, os meus órgãos já ressoavam essa informação, essa energia. Renato, espero ter respondido a sua pergunta, tá? Mas é claro, Rê, que cada pessoa que traz uma questão tem uma história única. Isso que eu falei no começo, das memórias, das imagens, das ressonâncias que estão dentro desse campo mórfico, são elas que vão trazer, assim como eu, como consteladora, me conecto a essa pessoa e sinto tudo que ela sente. Posso trazer à tona algo, mesmo que algo não tenha solução, para que ela, como adulta, no fundo dela encontre a força que ela precisa. Não sou eu, como consteladora, que vou mudar a história dela, mas eu, tocando a alma dela, vou acompanhar ela por um tempo. Então eu convido cada um de vocês a vir sábado participar do módulo de saúde ou no outro sábado no grupo de constelação e olhar as suas questões tão profundamente a ponto que algo dentro de você possa se modificar, possa trazer uma cura, não necessariamente no corpo,
mas trouxe na alma. Isso já é um grande presente para mim. Denise colocou aqui. Cadê a Denise? A constelação diz algo sobre glaucoma, foi a Pri que colocou, sobre glaucoma precoce. Então, Pri, eu falei algo sobre estrabismo, respondendo uma pergunta da última live, ficou gravado, eu gravei um vídeo sobre isso, e eu participei uma vez no Mário Cosiner em São Paulo, uma live, uma vivência de constelação de uma advogada que vivia uma situação de estrabismo, e aí foi muito rico, porque existia um segredo na família, que ela nunca pôde saber qual era. E eu acredito que ela nem ficou sabendo. Hoje ela é consteladora familiar em São Paulo, é advogada ainda, e o que foi muito rico é que ela diz que várias vezes na vida tentou operar esse estrabismo, e toda vez não era falta de dinheiro, não era falta de médico, mas toda vez que chegava no momento da cirurgia, ou algo acontecia com o médico, ou no hospital, ou com ela, e ela não conseguia operar. E naquele momento que foi feita a constelação, o estrabismo dela estava piorando. E ali apareceu um segredo. Qual segredo? Não sei, não tenho a menor ideia. Qual família não tem segredos, né? A gente não sabe o que ficou escondido. E se a gente lembrar que a primeira lei da vida que rege esse campo e está ressoando nas minhas células é o pertencimento, é bem possível que essa pessoa que ficou perdida no campo familiar, ou que ficou esquecida, ela possa estar escondida. Não se fala do Bruno, lembra do desenho da Disney, Encantada? Mais ou menos isso. Então é bem possível que essa pressão interna ou questões de visão possa ser algo que não pode ser visto, algo que ficou escondido, ou algo que foi visto, ou que foi tão dolorido que não foi possível lidar. E aí, isso pode ter acontecido com meu tataravô, com meu bisavô, minha tataravó, eu não sei. Algo pode ter sido tão difícil de ser visto que gerou uma pressão tão interna que aquele momento aquela pessoa preferia não ver a ter que ver o que foi visto, ou vivenciar aquela dor, ou ter vivido aquilo de uma forma tão intensa a ponto de ser insuportável para ela. Essa vivência dessa pessoa pode estar marcando nesse campo as próximas gerações. Tudo bem? Então, o glaucoma pode estar nesse nível, mas, como eu disse, Pri, às vezes o glaucoma na sua família tem uma história diferente do glaucoma na minha família. Assuntos precoces, como crianças que nascem com questões, se a gente parar para pensar que quando a minha mãe engravidou, eu já estava mergulhada nessa grande comunidade de destino, que são os meus pais, os meus avós, todo esse sistema de crença e de sobrevivência do clã, a gente já sabe que essa criança pode vir com todo esse amor e querer salvar todos os membros dessa família. Talvez algo que eu disse aqui hoje fez sentido para você. Eu vou lembrar você que esse final de semana é o 4º módulo do fluxo da vida da primeira etapa, que você pode fazer avulso, ou que você pode entrar nesse curso. E é a sua última chance de entrar nesse curso, porque o 5º módulo e o 6º módulo são presentes meus para cada aluno que está cursando esse curso, que é o caminho da felicidade. E cada um vai ter a possibilidade de constelar ou entrar em contato com um tema muito profundo e pessoal. Então, se você sente vontade de olhar para a sua saúde ou para a sua doença de uma forma muito profunda, com responsabilidade, como adulto, manda uma mensagem para mim, no WhatsApp, no direct, pessoal da equipe, chama, vamos lá. Estaremos no Maple Bear, 9 horas da manhã, Colégio
bilíngue aqui de Taubaté, que fizeram uma parceria com a gente, cedendo um espaço maravilhoso dentro de um campo de aprendizado para que a gente possa fazer essa partilha e essas vivências. Então, de coração aberto, isso está lá para todos vocês. O curso envolve muitas outras coisas e tem um valor que é um presente meu para cada um de vocês. Se você tiver perguntas sobre doenças e saúde, pode ir colocando aqui. A Rê colocou, incrível, é incrível, né? A Denise colocou, falando em alimentação, em diabetes ou abuso na alimentação. Vamos lá, Dê. Vamos falar um pouco de diabetes. Eu constelei uma vez uma pessoa que tinha uma questão de diabetes. Vamos pensar, sempre que a gente for falar em algo, vamos entrar em contato, o que é o diabetes, né? O diabetes é o açúcar. É o açúcar que ele fica em excesso no meu corpo. Então, o excesso do açúcar, o excesso da energia é algo que eu estou tomando demais, querendo demais. Quando eu já estou lá, Denise, com 50 anos de idade, eu ainda estou querendo algo dos meus pais. Uma herança, um olhar, uma aprovação. E aí eu estou querendo salvar um dos meus pais de uma questão muito profunda deles. Uma vez eu aconselhei uma moça que tinha essa diabetes descontrolada e nada baixava. A mãe dela tinha diabetes também. Quando a representante da mãe entrou no campo, direto ela se deitou no chão. Dentro de um campo de constelação, isso significa que a pessoa está conectada a mortos. Nossa, Patrícia, então a pessoa vai morrer? Todos nós vamos. Mas algumas pessoas estão profundamente ligadas a pessoas que foram embora e elas não conseguiram lidar com isso. E aí, se a minha mãe tem esse movimento e desenvolveu diabetes, e eu nasci depois, e eu não consegui me ligar à minha mãe, porque ela não conseguiu se ligar à própria mãe, por amor inconsciente a essa mãe, eu vou repetir essa história. Então a gente tem várias doenças hereditárias, doenças genéticas, que são formas de eu estar fiel a essa mãe, a esse amor. Então eu estou repetindo essa história. Quando nesse campo isso foi olhado, essa moça percebeu que ela, na alma, tá? Não é uma coisa física, não é porque você vai na casa da sua mãe, não é porque você empresta dinheiro para sua mãe. Cuidado, quando a gente fala num campo de constelação, a gente está falando de níveis muito mais profundos do que a nossa opinião, do que a superficialidade, do que a gente pensa quando a gente acha que sabe das coisas. Então, venha humilde participar de um curso, venha humilde e responsável pela sua vida, participar de um grupo de constelação, ok? Então, quando ela pôde ver esse movimento na alma dela, de querer tirar essa mãe do chão e salvar, ela percebeu que fisicamente e na alma, ela repetia a história da mãe. Quando ela pôde respeitar que a mãe tinha essa escolha de viver essa tristeza, porque ela decidiu que ela, como filha, não poderia mudar a história da mãe, simplesmente reconhecer o amor da mãe, a própria mãe, isso trazia força de novo de vida para essa filha. E ela, depois de um tempo, ela encontrou um tratamento e ela pôde controlar essa insulina, controlar essa glicose. E ela está aí, vivendo a vida dela de forma muito tranquila e saudável. A mãe teve umas questões de saúde, uns tempos depois, veio a falecer. Nossa, Patrícia, a mãe dela morreu por causa da constelação? Claro que não. Né? As pessoas adoecem, as pessoas morrem, assim como eu,
assim como cada um de vocês. Não porque eu sou consteladora, que eu estou invulnerável ou isenta de alguma doença ou de alguma questão que talvez na minha alma eu também esteja em busca. Não dá para deixar de viver o que é necessário ser vivido. O que acontece? Abuso na alimentação. Já falamos sobre isso na compulsão, porque tem tudo a ver, tá, Denise? Vi que entraram várias pessoas aqui, sejam todos bem-vindos. Camila, vamos ver. Patrícia, não sei se entra nesse assunto da live, mas a criança nascer desacordada. O que a constelação diz sobre isso e suas consequências? Como é difícil essa pergunta que você me fez, Camila. Por quê? Porque é um fato. Ela nasceu desacordada. Por que ela nasceu desacordada? Como é uma informação ampla, né? Talvez a constelação não possa te dar essa resposta, como talvez uma terapia sistêmica, lembrando que constelação não é terapia sistêmica. Terapia sistêmica, vamos lá no Jung, na psicologia, não sou psicóloga, não sou apta a fazer terapia sistêmica, tudo bem? Nós olhamos naquele momento, através daquele campo, através daquela pessoa, o que acontece. Vamos lá, essa criança que nasceu desacordada, ela sobreviveu, cresceu, mas começou a desenvolver questões de saúde, ou de repente questões profissionais, ou questões de estudo, ou ela não consegue fazer nada, começou a desenvolver algum comportamento estranho, não sei, estou chutando aqui. Através disso é possível olhar na constelação e de repente, Camila, foi exatamente o fato dele ter ficado entre a vida e a morte no nascimento que tenha desencadeado essas consequências. Então, de repente, algo assim, esse fato, pode não ser a questão, mas às vezes o desencadeador de outras questões. Não necessariamente vai acontecer. A gente só olha se existe algo. Então a gente olha, eu não sei se é um sobrinho seu, se é alguém próximo, mas a gente olha para essa criança e olha para o amor dessa criança. E profundamente, e as minhas mãos esquentam quando eu falo assim, a gente diz a essa criança, eu vejo que você passou por isso e eu vejo aonde vai o seu amor. E eu respeito e reconheço isso como uma grande força que só você pode ultrapassar e crescer na sua vida. De repente, Camila, as pessoas que a gente tem aí, como grandes palestrantes, grandes coaches, grandes empresários, grandes pessoas no mundo da ajuda de outras pessoas, sejam pessoas que passaram por questões tão profundas na essência da alma. E talvez essas pessoas, somente que passaram por isso, tenham a real força de ajudar outras pessoas. Às vezes as pessoas que não passaram por nada, ou que não resolveram nada, que estão como crianças, criticando, julgando e esperando algo, não têm a força necessária. Então eu respeito muito as pessoas que passam por dificuldades, mas que conseguem em algum momento da vida virar uma chave e encontrar a força de ultrapassar suas barreiras, porque ninguém pode fazer isso no lugar dela, tá? Muito legal as perguntas. Eu fico muito contente de poder compartilhar esse conhecimento. Eu fiz muitos anos de movimento, muitos anos de vivência, muitos anos compreendendo e sentindo esse campo para poder trazer a cada um de vocês essas informações. Mas não é algo meu, respeito a vocês, inclusive essas lives, tá bom? Estou obesa após a morte do meu pai. Já fiz tudo o possível e impossível. Há uma constelação, pode me ajudar? Vamos lá, Tânia, né? Tânia, a constelação, quando a gente chega no momento que eu já fiz tudo
e nada pode me ajudar, nada me ajudou, a constelação pode. A constelação vai com calma. Venha responsável, que a grande mudança, transformação, ela vai vir através de você. Que não adianta fazer uma constelação e de repente o meu apetite muda, mas ainda assim eu insisto em comer muito. Então, uma constelação ela não vai tirar de você a necessidade de fazer um exercício físico, de mudar a sua alimentação. Ela vai trazer um olhar para o que está oculto, para a dinâmica que não permite que você tenha força para fazer ou assumir essas ferramentas para a sua vida. Entende? Então ela não é um milagre, mas ela é sim uma força impulsionadora. Eu tenho uma aluna aqui, a Cris, que fez esse movimento e emagreceu muito. Mas eu tenho pessoas que vêm muitas vezes acreditando que eu vou fazer algo por elas. E elas não conseguem. Mas quando essa ficha, tomara que o pessoal dessa geração saiba o que é ficha, quando essa ficha cai, que só ela é a grande transformação da vida dela, ela pode e consegue fazer esse movimento e se amar assim como é, sem querer que seja diferente, alcançando a própria saúde. Pode ter relação com a morte do seu pai? Pode. Pode ser que essa obesidade tenha outras questões por trás? Pode. Eu tenho como te dizer isso? Não. Só você, vivenciando cada passo, a sua própria constelação, é que vai trazer inclusive o limite do que você pode ou não lidar na sua vida. Mas sim, existe aí o desencadear de um grande movimento e uma grande força. Vamos lá, já fiz bagunça aqui, ó. Ups, meu nome é Tânia, já vi, você falou comigo. Lá no começo, você estava bem no comecinho da nossa live. O Rafa falou boa noite, a Inês falou boa noite. Aí o Rafa colocou aqui: eu sinto muita dor na lombar há anos. Uma vez, uma osteopata me disse que era uma dor emocional. O que pode estar relacionado a essa dor? Então vamos lá. Várias coisas podem. Existe uma linha da fisioterapia que é a microfisioterapia, que ela faz a leitura do campo no corpo e ela consegue ler o trauma, o acontecimento que pode estar envolvido as nossas dores ou tensões que são acumuladas no nosso corpo. Se a gente imaginar que o nosso corpo é o nosso instrumento na vida, é nele que ficam todos os nossos registros, né, Rafa? Você já sabe disso. O Rafa não só faz o curso já na etapa avançada do fluxo da vida, como faz parte da nossa equipe, né, Rafa? Tá aí junto com a gente, firme, desenvolvendo todo esse trabalho. O que pode estar acontecendo? Eu vou dizer para você o que vem para mim agora, Rafa. Todas as pressões, todas as tensões de ser um bom filho, de cumprir com as expectativas do que esperam de mim, pode ficar acumulada nessa região do plexo solar, nessa região da lombar, aonde algumas vezes eu preciso toda a força de caminhar na vida, de sustentar minha família, de crescer, de me desenvolver, ela vem através do caminhar. Só que toda essa ideia e vontade que eu tenho está aqui nessa região. Mas toda a força de ação, ela fica nas minhas pernas. Se algo aconteceu, eu acredito que eu estou sendo criticada, que eu não sou suficiente, que eu não sou capaz, eu tenho medo de não cumprir com algo, isso fica acumulado nessa região, que é onde a minha ideia do que eu quero, do que eu desejo, do que eu acredito que eu sou capaz e a minha real força que está conectada à minha alma, à minha verdade, que está aqui embaixo, ela fica interrompida nessa região.
todo o fluxo de energia e de vida que fica interrompido no nosso corpo por algum tipo de memória ou trauma, ela se acumula como uma dor. E nessa região pode ser um medo de não ser suficiente, um medo de não ser um bom filho, um medo de não cumprir com a expectativa dos nossos pais. E quando eu perco esse medo e me conecto à minha alma, essa dor pode ir embora. De repente, um bom alongamento acaba sendo suficiente. Camila colocou perfeito, gratidão. Vamos falar do toque. Jerusa, eu gravei um vídeo falando sobre o toque também. O toque é como é que pode dizer? Algo tem que ser perfeito todo o tempo, sistemático, chega a estar descontrolado. O toque, ele está muito relacionado a duas dinâmicas ocultas. Uma, ao pai, a minha ligação com o pai. E pode ser que eu me dê bem com meu pai, mas aconteceu algo na família do meu pai. Então toda essa energia masculina de ordem, porque é a ordem excessiva. Isso diz respeito a colecionadores compulsivos também. Então essa ordem sistemática, ela pode estar relacionada à forma como estou ligada ao masculino na minha vida. Mas ela pode também estar ligada a grandes destinos, a grandes conflitos. Existem movimentos agressivos dentro da família que fortemente precisam ser controlados, que não deveriam ser trabalhados e canalizados para algo positivo. Então, tudo que é impedido de viver se torna um desacordo, se torna um descompasso, assim como o toque, tá bom? A Bia colocou aqui insônia e ansiedade. Ansiedade também está relacionada com o pai. A insônia é a necessidade de vigiar. Então, se a gente buscar nas outras gerações, pessoas podem ter morrido em assaltos, serem surpreendidas em regiões de conflito, serem mortas. Então, a insônia, o não dormir, é a nossa necessidade de vigiar. Vigiar um perigo, como se algo pudesse acontecer e você precisasse ficar atenta. Eu também gravei um vídeo sobre isso. Vocês vão assistir os vídeos. Tá sensacional. Pode falar a respeito do Parkinson? Parkinson, a minha avó teve Parkinson. O Parkinson é uma doença autoimune. As doenças autoimunes, elas também têm duas dinâmicas. Uma delas é pessoas de dentro da minha família que mataram pessoas de dentro da minha família. E aí, quando essas informações se encontram dentro do meu corpo, elas entram num processo de degeneração. É a mesma relação das doenças autoimunes. Isso pode ter também, vamos lá, quando há assassinatos dentro da família, e pode ser também, por exemplo, se um alemão se casa com um judeu. Quando eles têm filhos, dentro desses filhos, essa informação dos assassinos alemães, com essas informações das vítimas judias, elas podem simplesmente água e óleo, é como se elas não pudessem viver no mesmo ambiente. E o organismo começa a matar o próprio organismo. Também pode ser a origem de alguns tipos de câncer, tudo bem? Depois conversamos, vamos, Rafa, claro que sim. Ok. Queridos, maravilhoso. Já deu o nosso tempo. Eu sabia que precisava de mais uma live sobre isso. Então, a fibromialgia são as lágrimas e os lutos não vividos dos membros da minha família. Isso também tem relação com a tireoide, tá bom? Não vai mais dar tempo para eu responder as perguntas. Inês, eu vou anotar, vou gravar um vídeo para você. Dores de cabeça todos os dias e transtornos. Isso era bom constelar, Inês. Mas vamos lá. Fibromialgia. É toda a raiva, toda a dor,
tudo que foi vivido na família e que não foi chorado. Isso foi tão banal, foi vivido de uma forma tão superficial e deixado para trás, que toda essa dor e essas lágrimas, elas vão se acumulando nos músculos e elas vão sendo vivenciadas como dores. Só é possível viver isso se eu consigo chorar todas essas lágrimas que não foram choradas. Tudo bem? Dores de cabeça, Inês, aonde eu não consigo liberar o meu amor. É a gentileza e é o amor que fica represado na nossa cabeça. Às vezes a gente quer tanto uma coisa do nosso jeito que a gente não libera a gentileza, que a gente não libera o amor. Então, permita que toda essa pressão seja liberada através dos braços. Faça algo para outras pessoas. Você vai ver que a dor de cabeça com o tempo vai melhorando, tá bom? Jerusa, mulheres que não conseguem engravidar. É uma questão muito polêmica. Como você está no curso, sábado a gente pode conversar sobre isso. Estaremos no Maple Bear falando sobre saúde, sobre doenças e vamos viver a constelação, não só na teoria, não só na conversa. Se você gosta da constelação, se você acredita que quer olhar algo a mais, vem participar do Fluxo da Vida, vem no grupo de constelação, dia 24, é só falar comigo. Eu estou aqui com toda essa força e de corpo e alma disponível a compartilhar com cada um de vocês. Queridos, excelente quinta-feira para vocês. A gente volta a se falar. Talvez semana que vem eu não faça live, mas na outra a gente está de volta. Vamos buscar um tema que vocês queiram. Vou abrir aí uma enquete, alguma coisa, buscando o tema da nossa próxima live. Um beijo, até lá.